Fala, futuro aprovado no concurso dos Correios. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, falando do tópico mais chato do seu edital de matemática. Felipe, tudo é chato de matemática, mas função do segundo grau é o mais chato do seu edital. É o mais chato entre os mais chatos, tá bom? Então, esse vídeo eu vou mostrar para você o que você precisa saber da banca BFC a respeito de gráfico de uma função do segundo grau. Vou trazer para você uma questãozinha que caiu na banca BFC falando de uma função do segundo grau, tá? E eu vou mostrar para você o que a banca BFC mais tem cobrado dentro de função do segundo grau. Quando você vai estudar função do segundo grau, você tem muitos detalhes para saber. Eu selecionei nesse vídeo aqui um tópico ali dentro de função do segundo grau que você precisa saber, porque é esse tópico que eu estou apostando que vai estar na sua prova. Tá bom? Então, fica atento a esse vídeo aqui e você já sabe, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque não tem canal no Brasil que está fazendo tanto conteúdo para os Correios quanto o meu canal, o canal do Prep Concursos, tá? Esses dois canais, o meu e o do Prep Concursos, são os canais que mais têm publicado vídeo para o concurso dos Correios, tá bom? Então, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você não pode perder esses conteúdos. E é claro, se você quer que a gente continue produzindo vídeo para os Correios, é importante você deixar o seu joinha, porque quanto mais joinha tem no vídeo, significa que mais vídeos para os Correios vocês querem. Tá bom? Então se inscreve no canal aí, ativa o sininho e dá o joinha no vídeo. Ok, galera? Vamos lá. Quando a gente fala de função do segundo grau, nós estamos falando, o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, tá? Parábola é essa figura aqui, ó. Tem essa curva, tá bom? E a parábola na função do segundo grau, ela pode ter dois formatos possíveis, só dois. Ou ela vai ter esse formato, que a abertura dela tá para cima, tá? A gente diz que a concavidade está para cima, tá? Ou ela pode ter a concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Tá? E isso é uma parábola, não é um V não, tá? Ó, um V para cima, um V para baixo, tá errado isso, tá? Tem uma região ali curva, tá bom? E quem vai determinar isso? A função do segundo grau, ela tem esse formato, essa identidade. Nós não temos as nossas identidades, você tem a sua identidade, eu tenho a minha identidade, que é aquilo que nos representa, né? Mostrando ali quem somos. Então, a função do segundo grau, ela também tem a sua identidade, mostrando quem ela é. E a identidade dela é ax ao quadrado mais bx mais c. Esse a, esse b e esse c são os coeficientes. Na prática, são números, tá bom? Esse a, que é o número que acompanha o x ao quadrado, é ele que vai determinar se a concavidade está para cima ou se ela está para baixo. Se ele for positivo, se o A for positivo, a concavidade está para cima. Se o A ele for negativo, a concavidade está para baixo. Tá bom? Então, se aqui, por exemplo, for 3x ao quadrado, então, ela vai ter esse formato, porque o 3 é positivo. Se for menos 2x ao quadrado, ela vai ter esse formato, porque o menos 2 ali, né, é negativo. Ok? Beleza. Agora, o que é de extrema importância, que é o que eu estou apostando que vai cair dentro de função do segundo grau, tá? Caindo função do segundo grau, o que eu vou mostrar para você aqui é o que tem mais chance de aparecer na sua prova. É esse ponto aqui, ó, que a gente chama de vértice da parábola. Então, repara, quando ela tem concavidade para cima,
a parábola vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo. Chega nesse ponto, ela começa a subir. Então, esse ponto aqui, ó, que é o vértice, ele é chamado de ponto mínimo. Agora, quando ela tem concavidade para baixo, é o contrário. Ela vai subindo, 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 aí chega lá no vértice, ela começa a cair. Então, nessa situação, o vértice ele é chamado de ponto máximo. Ok? Então, quando a concavidade está para cima, a gente tem ponto mínimo. Quando a concavidade está para baixo, a gente tem ponto máximo. Ok? Beleza. Agora, como que a gente calcula as coordenadas desse ponto? Todo ponto, tá? No caso aqui é o vértice, ele vai ter uma coordenada no x e uma coordenada no y. É uma localização. Então, vamos imaginar um gráfico. Ó, deixa eu apagar aqui. Vamos imaginar um gráfico. X e o y, ou a função, tanto faz. Aí eu tenho lá a minha parábola, assim, ó. Vamos botar ela com concavidade para baixo, tá? Só para poder ilustrar. O vértice está aqui em cima, ó. Esse vértice é o ponto máximo. Ok? Esse ponto, ele vai ter uma direção, uma localização no x, que a gente chama de x do vértice, e ele vai ter uma localização no y, que é o y do vértice. Então, o vértice, as coordenadas vão ser x do vértice e y do vértice. Tudo bem? Ok. Quais são as fórmulas que a gente precisa saber para calcular esse x do vértice e esse y do vértice? O x do vértice vai ser menos b sobre 2a. Essa é a coordenada do vértice, do x do vértice. E do y do vértice é menos delta sobre 4a. Felipe, tem que gravar isso? Tem que gravar, tá? Esse delta aqui, esse triângulo que a gente chama de delta, é aquele delta da fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ok? Esse assunto do vértice da parábola é o que mais vem caindo na parte de função do segundo grau para EBANC e BFC. Você tem que saber isso, tá bom? E um detalhe final. Esse Y do vértice, repara que o gráfico vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega nessa direção do Y do vértice, é o momento que esse gráfico ele alcança ali, ó, uma altura máxima. Na direção do Y do vértice é onde a gente tem uma altura máxima. Imagina, por exemplo, que isso aqui fosse uma bola de futebol. Chutou a bola de futebol, a bola subiu, desceu, caiu aqui. Tá? Qual é a altura máxima que a bola atingiu? Repara que a altura máxima, ó, é esse comprimento aí. Então, se o Y do vértice aqui for 5, então a altura máxima da bola, 5 metros. Então, o Y do vértice, ele vai te dar o valor máximo quando o A é negativo. Porque quando o A é negativo, nós temos um ponto máximo, tá bom? E ele vai te dar o valor mínimo quando o A é positivo. Porque quando o A é positivo, a concavidade está para cima. Aí a gente tem um valor mínimo. Ok? Então, se ele pede o ponto máximo, aí você vai calcular o x do vértice e o y do vértice. Agora, se ele pede qual o valor máximo dessa função, aí você vai calcular só o y do vértice. É só ele que vai te dar o valor máximo da função. Porque a função está aqui, ó, nesse eixo, no eixo vertical. O y do vértice que está ali. Então, esse valor do y do vértice é o limite da função.
A parábola veio, chegou naquela direção, ela desceu. Então, ele é o valor máximo da função, tá bom? Se ela estiver para baixo, ó, imagina que ela esteja para baixo, ou a concavidade apontada para cima. Assim, ó. Vamos pegar assim. Aí agora, o y do vértice, ele já vai passar a ser um valor mínimo. Tá vendo? Porque a parábola veio descendo, veio descendo, chegou nele, subiu. Então, ele é um valor mínimo. Então, valor máximo ou valor mínimo, em ambos os casos, quem vai ser a resposta é o y do vértice. Agora, vai depender da posição da parábola, ok? E é exatamente isso que a banca IBFC pediu nessa questãozinha. A função AT igual menos t ao quadrado mais 8t menos 7 descreve a trajetória de uma bola arremessada para cima até o solo, sendo t em minutos e o AT a altura. Para aqui. Então, a ideia é essa aqui, ó. Eu tenho o eixo do x e eu tenho o eixo da função. No caso aqui é o AT, né? Aqui não é x, aqui é t. Ele escolheu t. Então, o t é o tempo. Então, imagina que a gente tem aqui a bola. Aí a bola foi arremessada. Arremessou a bola. Chegou aqui, ó. Então, a bola estava aqui, parada. Eu arremessei. Aí ela foi subindo. 1 segundo, 2 segundos. Na verdade, aqui em minutos. Então, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Ela está subindo, vai chegar um momento que ela vai começar a cair. Ok? Então, aqui. Se ele pergunta para a gente, em qual momento essa bola parou de subir e começou a cair? Aí ele quer saber em qual momento, em que tempo. Ele quer saber o x do vértice, porque é o x do vértice que está na linha do tempo. Então, o x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Aí seria menos, quem é o b? 8. Sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, quando eu falo menos t ao quadrado, significa menos 1t ao quadrado. Então, o a é menos 1, o b é 8 e o c é menos 7. Então, aqui vai ficar 2 vezes o a. O a é menos 1. Menos 8 dividido por menos 2, porque 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 8 dividido por menos 2 dá 4. Então, significa que essa bola, aqui, ó, em 4 minutos, foi o instante que ela parou de subir e começou a cair. Tá bom? Esse foi um instante que ela mudou a direção dela. Tá bom? Mas não é isso que ele queria saber. Ok? Eu só fiz para poder mostrar para você a importância do x do vértice. Porque o que ele quer saber é a altura máxima. Então, a altura está aqui, ó. Quem é a altura máxima que essa bola atingiu? Quem é esse carinha aqui? É o y do vértice. Então, se ele quer o valor máximo, a altura máxima, qualquer coisa máxima, ele está pedindo o y do vértice. Tá bom? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos primeiro calcular o delta? Vem comigo. Ó. Quem é o delta aqui? B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o delta vai ficar, o b é 8, 8 ao quadrado menos 4 vezes, quem é o a? Menos 1, vezes o c, que é menos 7. Então, o delta ficou 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 7 dá menos 28. E 64 menos 28 dá 36. Então, ficou menos delta, menos 36. Sobre 4 vezes o a. Quem é o a? Menos 1. 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos 36 dividido por menos 4, isso dá 9. Então, gabarito, letra D de dado.
a altura máxima é 9 metros. Agora, se ele pede qual a coordenada do vértice? Quais são as coordenadas do vértice? O x do vértice é 4, que a gente tinha calculado, né? Eu apaguei. E o y do vértice é 9. Tá bom? Essas são as coordenadas do vértice. Agora, qual o valor máximo dessa função? 9. Tá bom? O 4 é um instante em que a bola alcançou o valor máximo. Então, no instante 4 minutos, essa bola alcançou o valor máximo. Depois desse momento, ela começa a cair. No momento 5 minutos, 6 minutos, essa bola já está caindo. Até que vai chegar um momento que ela vai atingir o solo aqui. Ok? Tudo bem? Então, questãozinha de função do segundo grau. E galera, presta atenção nesse recado importante, tá? Nós estamos cada vez mais perto da prova dos Correios, tá? E muita gente desesperada, porque tem muito conteúdo para estudar, muitas pessoas pensando em desistir, porque não estão conseguindo estudar, estão vendo que não vai dar para estudar todo o conteúdo até a data da prova. Então, pensando nisso, nós criamos aqui um plano de 30 dias. O que é o plano de 30 dias? É o grande plano que nós criamos, trazendo para você aulas objetivas, direto ao ponto, sem enrolação, com tudo que você precisa saber de mais importante do seu edital em 30 dias. Então, com 30 dias, seguindo esse plano que a gente elaborou para você e elaboramos para os nossos alunos, você consegue estudar os tópicos mais importantes do seu edital nessa reta final. Nós gravamos o nosso intensivão, que são aulas curtas, objetivas, direto ao ponto, só com o que você precisa saber de mais importante do seu edital, para que dê tempo, sim, de você ver os principais assuntos do seu edital nessa reta final. E, como a gente está no mês de novembro, esse intensivão, ele está com um desconto de Black Friday. E para você ter acesso a esse desconto, é só você clicar no link que está aqui embaixo, ou no link que a minha equipe está botando no chat, ou então você digita prepconcursos.com.br/matrícula. Você vai cair no WhatsApp. E você pode falar comigo ou com a minha equipe para pegar todas as informações desse nosso intensivão. E dentro do intensivão, você tem as aulas explicando para você passo a passo do que você precisa saber. Eu na parte de matemática e a nossa equipe de professores com as outras matérias. E lá dentro também, além das aulas, você tem um plano de estudo de 30 dias para que você consiga estudar o que tem de mais importante no seu edital nessa reta final. Tá bom? Então, clica no link que está na descrição, no link que está no chat, ou então digita isso aí no Google que você vai falar com a gente no WhatsApp. Tá bom? Vejo você no nosso intensivão. E se chegou até aqui, ainda não deu o joinha no vídeo, esse é o momento. Vai lá, dá o joinha no vídeo e vem fazer parte do nosso intensivão. Valeu, galera! Fui!